Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula de Cálculo 1 e hoje vamos trabalhar com propriedades dos limites. Vamos dividir essa videoaula em duas partes. Vamos então para a primeira parte. Na videoaula de hoje, vamos ver algumas propriedades dos limites e vários exemplos. Então vamos lá. Supondo que C seja uma constante e os limites limite de f de x quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A existam. Então, primeira propriedade, limite de f de x mais g de x quando x tende a A pode ser escrito como limite de f de x quando x tende a A mais limite de g de x quando x tende a A. Então, falamos, que o limite de uma soma é a soma dos limites. Número 2, limite de f de x menos g de x quando x tende a A pode ser escrito como limite de f de x quando x tende a A menos limite de g de x quando x tende a A. Então, o limite de uma diferença é a diferença dos limites. Número 3, limite de c, que é constante, vezes f de x, quando x tende a A, pode ser escrito como c vezes limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, a constante sai aqui do limite. Então, nós falamos que o limite de uma constante multiplicando por uma função é a constante multiplicando o limite desta função. 4. Limite de f de x vezes g de x com x tendendo a A. Isso aqui é igual a limite de f de x com x tendendo a A vezes limite de g de x com x tendendo a A. Ou seja, o limite de um produto é o produto dos limites. Quinta propriedade. Limite de f de x dividido por g de x com x tendendo a A é igual a limite de f de x com x tendendo a A sobre limite de g de x com x tendendo a A, se o limite de g de x com x tendendo a A for diferente de zero. Então, o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Pessoal, é fácil acreditar que essas propriedades são verdadeiras. Por exemplo, pegando aqui a primeira, se f de x estiver próximo de L e g de x estiver próximo de M, é razoável concluir que a soma de f de x mais g de x está próximo a L mais M. Isso nos dá uma base intuitiva para acreditar que essa propriedade é verdadeira. Tá? Exemplo 1. Use as propriedades dos limites e os gráficos de f e g nessa figura para calcular os seguintes limites, se eles existirem. Letra A, limite de f de x mais 5 vezes g de x, com x tendendo a menos 2. Então, desse gráfico aqui do lado, nós sabemos quem que é o limite da nossa função f de x, quando x tende a menos 2, e o limite de g de x, quando x tende a menos 2. O gráfico de vermelho é o gráfico f, e o gráfico de azul é da função g. Então, nós temos o quê? Aqui nós temos a origem, aqui temos o x igual a menos 1 e aqui o x igual a menos 2. Então, vamos ver a função f. Quando x tende a menos 2, a nossa função aqui, nossa imagem, vai tender a 1. Beleza. Agora, vamos olhar para a função g. Aqui está no menos 2, quando x aproxima do menos 2, nossa função está aproximando do menos 1. Então, portanto, temos, usando aqui a primeira propriedade, a propriedade lá que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, aqui nós podemos reescrever esse limite como limite de f de x com x tendendo a menos 2, mais limite dessa segunda parte, que é o 5 vezes g de x. Agora, nós vamos usar a propriedade 3, onde tem uma constante multiplicada pela função. Então, aqui eu vou repetir esse limite, e aqui o 5 ele sai aqui do limite. Beleza? Nós já sabemos quem que é o limite de f de x quando x tende a menos 2, que é 1. Vou repetir o 5, e o limite de g de x quando x tende a menos 2 é menos 1. Temos, então, 1 mais 5 vezes menos 1. Aqui vai dar menos 5 mais 1, menos 4. Ok?
Letra B, limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1. Então, a ideia aqui é usar a propriedade 4. O limite de um produto é o produto dos limites. Então, para isso, vamos ter que encontrar o limite de f de x quando x tende a 1. E depois o limite de g de x quando x tende a 1. Então, vamos aqui analisar quando x está aproximando de 1. Beleza. Agora, vamos olhar para a função f, a de vermelho. Então, quando x está aproximando de 1, a minha imagem está aproximando de 2. Beleza. Só que vamos ter um problema. Vamos olhar para a função g. Quando x está aproximando de 1 pela direita, ou seja, por valores maiores que 1, a nossa imagem vai estar aproximando de menos 1. Agora, quando x está aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, valores menores que 1, a minha imagem vai estar aproximando de menos 2. Então, temos que o limite de g de x quando x tende a 1 não existe, pois os limites à esquerda e à direita são diferentes. Igual acabamos de ver, né? O limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual a menos 2. E o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita é igual a menos 1. Assim, não podemos usar a propriedade 4 para o limite solicitado, mas podemos usar a propriedade 4 para os limites laterais. Então, vamos calcular aqui o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1 pela esquerda, quando x tende a 1 pela direita. Então, aqui nós vamos usar a propriedade 4, né? O limite de um produto é o produto dos limites. Então, teríamos o quê? Limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Sabemos que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 2. Então, isso significa que quando x tende a 1 pela esquerda e pela direita, vai dar 2. Beleza, 2, vezes agora o limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. Nós já calculamos e vimos que é menos 2. Então, esse resultado aqui vai dar menos 4. Agora, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1 pela direita vai ser igual a... O limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é 2. Ok. E o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita, nós vimos que é menos 1. Então, esse resultado aqui vai dar menos 2. Assim, os limites à esquerda e à direita não são iguais. Logo, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a 1 não existe. Usamos a propriedade do produto repetidamente com g de x igual a f de x para obter a seguinte equação. Então, se temos lá um produto de funções, né? F de x com g de x, tal que g de x igual a f de x, vamos ter um f de x elevado a n. Então, atenção para a propriedade 6. Limite de f de x elevado a n com x tendendo a a pode ser escrito como limite de f de x com x tendendo a a elevado a n, onde n é um número inteiro positivo. Agora, mais atenção aqui, tá? Para aplicar as 6 propriedades anteriores, vamos precisar usar 2 limites especiais. Propriedade 7. Limite de uma constante quando x tende a a é igual à própria constante. Propriedade 8. Limite de x quando x tende a a é igual a a. Esses limites são óbvios do ponto de vista intuitivo, né? Você pode expressá-los em palavras ou esboçando os gráficos de y igual a c, né, uma função constante, ou da função identidade, y igual a x. Mas as demonstrações são baseadas na definição precisa de limites. Se pusermos agora f de x igual a x nas propriedades 6, propriedade 6, né, o limite de f de x elevado a n quando x tende a a, e 8, que é a propriedade ali que eu estou usando, limite de x quando x tende a a igual a a. Vamos obter outro limite especial útil. Propriedade 9, limite de x elevado a n, quando x tende a a, é igual a elevado a n. Então, no lugar do x aqui, eu coloquei o a, onde n é um inteiro positivo. Um limite parecido é válido para as raízes da forma a seguir. Propriedade 10, limite de uma raiz enésima de x, quando x tendendo a a, é igual a raiz enésima de a. No lugar do x, eu coloquei o a, onde n é um inteiro positivo. Se o n for par, né, pessoal,
nós vamos supor que o A seja maior que zero. De forma mais geral, temos a seguinte propriedade. Propriedade 11, limite da raiz enésima de f de x com x tendendo a A é igual raiz enésima limite de f de x com x tendendo a A. O limite aqui vem para dentro da raiz, né? Onde n é um inteiro positivo. Novamente, né, se n for par, nós vamos supor que o limite de f de x com x tendendo a A é maior que zero. Na próxima videoaula, vamos ver mais exemplos e outras propriedades. Pessoal, os slides da videoaula foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt Cálculo, volume 1. Um grande abraço e até a próxima videoaula.